O que é ansiedade? Será que é possível não se sentir ansioso? No estudo de hoje, nós vamos analisar se a Bíblia fala alguma coisa sobre esse tema. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que privilégio! Estamos juntos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança, nessa nova temporada da revista Esperança Mente Feliz. Você está ansioso? Está tudo tranquilo aí? É o nosso primeiro tema, que é a ansiedade excessiva. Você é uma pessoa ansiosa? Às vezes fica, vou ter um evento. Esses dias eu fui num casamento, por exemplo, não tem como o indivíduo não gerar, só não pode ser uma coisa excessiva, descontrolada. Você, por exemplo, que está aí, está pensando em casar-se, vai gerar, lógico, gera uma ansiedadezinha, mas você precisa aprender a controlar e hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso à luz das informações técnicas, médicas, do Dr. César, autor da nossa revista Esperança, mas é claro, à luz do texto bíblico, tá bom? Não esqueça, peça a sua revista, 0 operadora 12 21 27 31 21. Quero orar para que a gente abra a Bíblia juntos agora, a gente abra a nossa revista Esperança, para que a gente entenda os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós, tá bom? Vamos orar? Pai do céu, muito obrigado porque estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra, recebermos informações importantes para que a gente tenha uma vida emocionalmente saudável, que a gente vive em paz, mesmo que às vezes o ambiente, às vezes a genética ou as situações estressantes que a gente passa possam trazer para a gente assim, uma desarmonia. Nos ajude, meu Deus, que a bênção esteja sobre cada um daqueles que estão nos assistindo agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos estudar, vamos conversar um pouquinho mais sobre o nosso tema. Eu não falei ontem, quando a gente estreou, mas eu quero que você dê uma olhadinha, porque eu até parabenizei a produção aqui, olha só, o cenário, as cores, estão totalmente apropriadas. Você sabe que existe na psicologia das cores, as cores que nos trazem mais tranquilidade, harmonia. Sabia disso? Então, o azul, o verde. Eu já falei isso aqui em algum momento, acho que quando eu estudei a revista Sentimentos. Você sabe que quando a gente vai, por exemplo, para a natureza, um céu azul, isso afeta o nosso estado psicológico. Então, parabéns pela arte dessa temporada, a arte da revista e a arte aqui das nossas imagens que a gente vai passar aqui ao longo dessa temporada. Eu espero que esse azul traga tranquilidade aí, mesmo que a coisa possa estar um pouquinho tensa, ou ao longo dessa temporada você possa passar por situações de dificuldade, tá bom? Nosso tema número 1, saída para a ansiedade excessiva. Isso é importante, tá? Então vamos definir um pouquinho o tema da ansiedade e depois vamos para o texto bíblico. Problemas de saúde mental têm se tornado cada vez mais comuns em todo o mundo. A gente tem acompanhado isso, por exemplo, no período pós-pandemia, a incerteza, A ansiedade, por exemplo, atinge mais de 260 milhões de pessoas no Brasil. E isso é um problema mundial, a incerteza do amanhã, a gente não tem controle e a gente fica ansioso. Agora, qual é a definição de ansiedade? A ansiedade é uma resposta emocional diante do medo, da incerteza e do que ameaça o indivíduo. Todos têm ansiedade, mas não exagerada. Então todo mundo vai passar, porque eu vou ter uma resposta diante de um medo, diante do desconhecido. Eu lembro que no tempo do meu curso de teologia, da minha graduação, que foi extremamente desafiador, aquela aula que a gente tinha que preparar uma mensagem, o professor se assentava lá no meio do auditório, algum outro aluno que estava ali também para fazer a prova, o professor sentava, meu querido professor Emilson Reis, um abraço, professor Emilson, sentava com a pranchetinha ali
E ele analisava tudo, toda a nossa performance, a roupa, a combinação da roupa, os gestos, tudo que a gente ia fazer. Não tinha como não gerar ansiedade. Eu, particularmente, até não parece, né, mas eu sou uma pessoa tímida no público e com o tempo, lógico que você vai aprendendo a trabalhar isso. Quando eu fiz minha especialização e depois o mestrado, você estava numa outra fase já, porque foram anos de aprendizado. Mas aquele momento inicial de avaliação, professor com a pranchetinha, te dando feedback de como estava, não tem como não gerar ansiedade. Talvez você descreva um cenário. Então, a gente tem que entender que todos nós reagimos. É o medo, a incerteza. Agora, a grande questão é se isso se torna descontrolado, exagerado, ao ponto de levar até a reações físicas. A gente vai ver isso na sequência e isso está no nosso conteúdo da nossa revista aqui, tá? O tratamento o transtorno de ansiedade pode se desenvolver em casos de experiências traumáticas, especialmente na infância, doença física grave, parentes próximos com ansiedade excessiva, ou se a pessoa nasceu com ansiedade traço, que existe desde a infância, tendo base genética. Então pode trazer isso na sua genética. Então vamos só pontuar aqui, né? Pode se desenvolver em experiência traumática, um acidente, uma perda, especialmente no período da infância. Uma doença física grave que vai gerar no indivíduo uma incerteza da vida, né? Parentes próximos com ansiedade excessiva e se ela nasceu com alguma tendência genética, tá? Então é importante. E aqui é legal, estou falando para você que é pai, que é mãe, você que é avó, avô, tio, tia, que vive nesse ambiente, não vamos, por favor, ser insensíveis, às vezes, a uma criança que apresenta traços de ansiedade. Vamos ter sensibilidade, porque talvez ela esteja vivendo num ambiente que favoreceu, passou por alguma situação que favoreceu. E a gente não pode ser insensível a essa dor. Precisamos validar e precisamos ajudar. Vamos lá. A ansiedade estado, ou seja, é aquela que surge numa situação desafiadora ou estressante, como numa entrevista para trabalho, numa prova difícil para o estudante. Eu citei aqui o exemplo daquela prova de oratória, né? A ansiedade estado volta ao normal ao terminar o evento de estresse. Então, assim, é natural, gera uma ansiedade, mão fica fria, né? Sua a mão. Então, essa é a ansiedade estado. Diferente da ansiedade traço, que é aquela que tem base genética, ou aquela ansiedade que vai gerar um transtorno onde as experiências foram excessivamente traumáticas, tá? Dá para acompanhar a gente nessas definições? E aí a gente vai ter esse transtorno que é a ansiedade excessiva, ou seja, se manifesta por preocupação exagerada, dificuldades com memória e concentração, impaciência, crises agudas de ansiedade, insônia, tensão muscular, inquietude, sensação de aperto no peito ou um bolo na garganta. Tá? Então, dá uma olhadinha aqui, vamos colocar de novo em tela cheia, por gentileza, só para você dar uma olhadinha, olha só. Preocupação exagerada, dificuldade com memória e concentração, impaciência, crises agudas de ansiedade, insônia, tensão muscular, inquietude, sensação de aperto no peito ou bolo na garganta. Então, se você se identifica, então tem que, sinalzinho precisa, né? O alerta precisa se dar para você procurar a ajuda, procurar a orientação de como você fazer com que isso seja controlado. Esse é o nosso objetivo aqui, tá? Despertar e ver, vamos ter a sensibilidade aí, pai, mãe, se isso está acontecendo no seu ambiente familiar, porque às vezes a criança nem fala, mas você tem esta percepção, tá bom?
então vamos lá, os tipos de ansiedade. A gente tem o traço, que é uma questão genética, o estado que ocorre num momento desafiador, mas depois você volta ao normal. Nós temos a generalizada, que é esse desconforto exagerado, tá? E nós temos a ansiedade social, o medo de ser o centro das atenções. E isso precisa de orientação. Além disso, isso está no nosso conteúdo da nossa revista, tá? Está aqui, ó, para você acompanhar aqui. E a ansiedade de separação, quando um vínculo afetivo exagerado é rompido. Isso vai gerar a ansiedade. O ansioso precisa pensar que ele pode detectar o perigo, mas não tem como prever todo e qualquer risco. Precisa lidar na vida com situações de perigo, mas considerar que nem todo perigo é uma catástrofe. E precisa pensar que não se consegue controlar tudo para evitar ansiedade excessiva. Isso aqui está na página 7 da nossa revista Esperança. Esse é um texto importante para a gente pensar e começar a refletir. Eu não vou conseguir prever todas as coisas e todos os riscos. Eu não vou conseguir lidar com todas as situações de perigo. Mas eu tenho que pensar que nem todo perigo é catástrofe. Vamos dar exemplo? Vou sair para fazer uma caminhada, né, uma trilha, aí eu fico preocupado, ansioso. Ou seu filho vai sair para fazer uma trilha. Vai lá com um grupo, na igreja adventista, a gente tem um grupo que chama Desbravadores, que são crianças, aí, adolescentes, né, e pré-adolescentes, juvenis, de 9 até 16 anos, que eles fazem várias atividades, acampamento. Aí ele vai sair, aí você fica preocupado. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Vai fazer a trilha. E se ele cair? E se acontece um acidente? O que você pode fazer? Você pode fazer todas as previsões para diminuir os riscos, mas tem riscos que são incontroláveis. Vou pegar um avião, vou fazer uma viagem. Tem tudo que era para ser feito, é feito. A empresa aérea procura fazer tudo e tal. Agora, entrei no avião, entrei num carro, entrei num ônibus. Você entende que às vezes pode gerar na gente... O que eu vou fazer? Fica preocupado, onde está, o que faz? Então, fazer as previsões, agora pensar que nem todo risco, nem tudo pode ser previsto, nem tudo pode ser controlado. Senão, a gente vai ficar isolado. Então, é uma reflexão importante para a gente lidar com a nossa ansiedade, tá? E eu quero agora fazer reflexões aqui num texto da Bíblia, para aquele que lê normalmente, que é um texto muito interessante, faz parte do sermão mais famoso de Jesus, que a gente já estudou aqui muitas vezes, esse sermão, já citamos, que eu gosto muito de falar, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 22, tá? Lembrando a você que esse texto, né, o sermão começa lá no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, tá? Então vamos conversar aqui um pouquinho, né? Eu começo a partir do verso 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Jesus vai falar aqui, Jesus não está dizendo que eu não vou ter planejamento para a vida, não é isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer aqui é que tem coisas que são incontroláveis que eu vou ter que confiar. Vou fazer o meu papel, agora eu não vou ficar ansioso a respeito disso. Vamos continuar. Vamos continuar. Não é não ser precavido, organizado, previdente. Não é isso, tá? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Então, esse confiar, lembra bem, a ansiedade excessiva, ela tira a gente do controle da percepção e nos leva para coisas que a gente não pode controlar. Tá? E aí,
eu tenho que começar a pensar, não, tem coisas que não tem como, nem tudo é tragédia, nem tudo. E aqui o texto bíblico vai dizer assim, quanto você confia em Deus para aqueles que creem em Deus? E você confia no quê quando a situação parece incontrolável? Talvez essa é um pensamento que eu devo trazer. No que você confia quando a situação é incontrolável? Ou mesmo quando você não tem uma previsão sobre o futuro, onde você deposita a sua confiança? E aqui o cristianismo apresenta a confiança em Deus. Observe as aves do céu. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado, geralmente a medida do antebraço, numa média, 42 centímetros. Quem de vocês pode acrescentar 42 centímetros ao curso da sua vida? Eu não sei o que vai ser daqui um pouco ali na frente. Não sei o que será. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Mais uma vez eu digo, o Senhor não está falando sobre a necessidade da previsão, de ter uma vida organizada financeiramente, de buscar os seus recursos. Às vezes eles não vêm. Estou falando para você, por exemplo, que pode estar desempregado. O Senhor não está falando assim, vou deixar agora que... Não, não é isso. Não é isso. Estou dizendo ir atrás. Esses dias eu ouvi uma história muito interessante de uma pessoa conhecida que está lutando com o desemprego, mas pensou, eu vou fazer alguma coisa. E aí comprou coisas para vender, comprou roupa para vender. E ele estava aguardando para voltar para casa, estava dentro de uma mala grande, as coisas que havia comprado. Ele estava tão cansado, porque havia viajado aquela noite, que pegou no sono. Pegou no sono e alguém passou e levou aquela mala que ele havia comprado as coisas. Olha que interessante. Levou a mala. De repente ele acordou, olhou. Onde está? Onde está? Uma pessoa temente a Deus, correndo atrás, buscando. E saiu correndo pela rodoviária onde ele estava parado. Ele me falou assim, eu cheguei ali na frente, olhei, a minha mala estava largada num canto. Eu falei, mas estava tudo lá? Estava tudo lá. Eu fiquei impressionado. Então não é não buscar, não é. É lógico que gerou aquela ansiedade. Investiu para ter agora uma renda para poder sustentar sua família. E de repente, eu falei, é o ato do Senhor, uma ação do Senhor. Então talvez estou falando para você que está ansioso pelo amanhã. Faça o seu papel, devemos fazer, mas onde eu deposito minha confiança? No Senhor. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com o que nos vestiremos. Porque os gentios, ou seja, aqueles que não compartilham desta fé, não têm essa crença, é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas serão acrescentadas. Fica claro aqui para você? Aquele que não acredita, eu não sei se eu estou falando para você que não acredita nisso, aquele que não acredita é o que vai ficar ansioso, preocupado. É óbvio, a gente recebe uma notícia, a gente vê uma notícia sobre o amanhã, nos causa incerteza e preocupações. E aí, o que nós vamos fazer? Como será? E aí vem o que eu falei para você. Faça o que você pode fazer, mas aí confie no Senhor.
E a confiança no Senhor, eu gosto dessa descrição que ele faz assim, ó. Olha, dá uma olhadinha aqui, ó. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que ele está dizendo com isso? São os valores do reino de Deus. Aquilo que deve nortear a vida. Eu vou procurar os valores do Senhor. Aquilo que o Senhor falou. E o Senhor fala que eu tenho que me organizar. O Senhor fala que eu tenho que me precaver. E o Senhor fala que eu tenho que confiar nele. Eu fiz o meu trabalho, fiz a minha provisão. Ok, passo por uma situação incerta. Confie em mim porque você já fez o seu papel. Deposite em mim toda a sua confiança. Estou falando para você nesse momento que está ansioso com alguma situação. Cumpra o seu papel, faça o que você pode fazer. E agora confie no Senhor. Ele vai sustentar. Você não acredita nisso, você está me ouvindo pela primeira vez, você nem acredita em Deus. Eu quero convidar você a experimentar. Como aquele meu amigo que estava sentado na rodoviária, depois de ter viajado uma noite inteira, comprado com um pouco dinheiro que ele tinha, coisas para vender, e agora vê a mala indo embora, vê o dinheiro indo embora, vê tudo indo embora. Sai, ele lógico que vai atrás. E de repente ali na frente, falei para ele assim, Paz, eu fico imaginando o que o Senhor fez com aquele ladrão que levou sua mala. Como é que fez largar a mala ali na frente com tudo? Essa é a confiança e entrega. Gera ansiedade? Gera. O susto, você talvez já foi roubado alguma vez, você sabe o susto. Mas a confiança, a certeza e a entrega. Que tal? Que tal a gente usar esta orientação e essa estratégia que o Senhor nos dá? Eu quero convidar você a isso nesse momento. Vamos na sequência, verso 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o próprio mal. Eu não sei o que será. Lembra bem, esta é uma orientação bíblica, essa é uma dica bíblica. É uma ferramenta espiritual, mas a gente teve uma ferramenta técnica anterior. Então não fique pensando no que você não pode controlar. E se você precisar de um profissional para te ajudar, um psicólogo, vai atrás dele. Se você precisar de um médico para te ajudar, porque você percebe que a sua ansiedade é um problema genético, você precisa ir atrás. Mas essa é a ferramenta espiritual. Pessoas ansiosas podem ter intolerância com a incerteza, para com a incerteza. Quando a realidade revela muitas dúvidas, ela não sabe o que será. Então, para diminuir a ansiedade excessiva, aceite a realidade das incertezas. E, junto disso, avalie se a preocupação que piora a sua ansiedade tem utilidade. Página 7 da nossa revista. Esse é um texto daqueles que é para guardar, para postar. Página 7. Está aqui. Vou repetir. Muitos podem ter a intolerância com a incerteza, quando a realidade revela dúvidas. Não sei o que será. Então, para você diminuir, dica do Dr. César Vasconcelos na nossa revista. Para diminuir isso, aceite a realidade das incertezas. Que eu falei lá no começo, não sei o que vai acontecer. E junto, avalie se a preocupação que você tem piora sua ansiedade, se ela tem alguma utilidade. A preocupação que você tem está piorando? Está piorando. Eu tenho uma amiga que ela diz uma frase muito boa, psicóloga, ela diz assim, a imaginação dança com a loucura. Eu até já devo ter falado dessa frase aqui, que eu gosto muito dessa frase. A imaginação dança com a loucura. Não sei. E aí começa a imaginar. E a gente é fértil. Lembra que eu falei ontem? Quando o homem estava conectado com Deus,
ele tinha paz, certeza, confiança, entrega total. Mas a partir do momento que o pecado entra, há esse desligar-se, sabe? Há essa ruptura. Mas o Senhor provê formas, por isso que o texto de Mateus 6, o Senhor está dizendo, vem a mim, vem, fica comigo. Não fica ansioso, preocupado com o que vai vir, não. Você não faça o que você pode fazer, controle o que você pode controlar, o que você não pode. E às vezes tem uma coisa interessante, querido. A gente acha que a gente pode controlar algumas coisas e a gente não pode. Às vezes nós super protegemos, por exemplo, os nossos filhos porque a gente não resolveu a ansiedade que a gente tem, preocupações que a gente tem. Às vezes nós não tomamos uma atitude por medo. Medo. Estou falando para você que viu um cenário, por exemplo, de casamento desfeito, de um relacionamento ruim, e aí você tem medo do casamento, por exemplo. Sabe? Fica ansioso, não, porque fica imaginando. Você que talvez passou por uma perda muito grande, por uma catástrofe, é um medo, sabe? É aquela incerteza, aquele trauma, lembra aquele trauma que a gente citou aqui? Traz para você essa angústia. O Senhor te convida agora, vem, fica perto de mim, eu vou cuidar de você. Busque os valores que eu tenho para te dar. Eu vou cuidar de você e vou cuidar da sua família. Eu vou ajudar você a dominar essa ansiedade, vou conduzir você a um bom profissional para que você aprenda a trabalhar isso. E aí, você vai viver em paz. Você vai viver com a certeza de que está sendo conduzido pelo Senhor. Esse é o convite que Ele te faz. E a minha pergunta agora é, você deseja isso? Você quer isso? Você quer estar certo de que o Senhor está cuidando de você? Se eu estou falando para você que não acredita nisso, não acredita, não tem fé, não tem confiança nesse Deus, eu quero te convidar. Experimenta. É possível nós termos paz no meio das tempestades desta vida. Não esqueça disso. Eu quero orar. Pai do céu, obrigado porque o Senhor venceu o mundo para nos dar a paz. Se alguém está vivendo uma situação difícil, não consegue controlar sua ansiedade, quero orar por esse querido. Que ele encontre em ti suporte, que ele busque um profissional e que assim ele deite todas as noites com a certeza de que está sendo amparado por ti. Eu suplico, meu Deus, eu clamo em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Amanhã nós vamos continuar o tema da ansiedade. Eu quero convidar você a estarmos juntos e não esqueça, peça a sua revista Esperança. Tchau!